Bora lá? Na panela eu vou colocar, a panela ainda não está ligada, eu vou colocar o leite condensado. As referências estão na apostila, que é o material de apoio de vocês. Leite condensado. E o creme de leite. Pitadinha de sal. Esse sal é opcional, tá? E eu gosto de colocar ele pra ele agregar sabor. Manteiga também é opcional. Eu gosto porque eu vejo assim que me dá um brilho a mais, tá bom? Liguei o fogo e agora a gente vai misturar isso aqui. E eu vou deixar ferver, vocês vão acompanhar. Eu vou acelerar um pouquinho o vídeo, porque senão vai ficar muito extenso. Mas vai dar pra vocês verem a transição, né, a mudança da espessura do creme que a gente tá fazendo, tá? Aí agora eu vou passar algumas informações pra vocês, tá bom? Essa é a nossa cobertura branca. E você pode criar algumas adaptações com ela, né? Eu vou colocar essa informação estará na apostila. Aqui você pode fazer o brigadeiro de ninho. Se você adicionar a quantidade que eu tô colocando na apostila de ninho. Pode ser qualquer leite em pó, não necessariamente o ninho, tá? Aí vocês vão acompanhar a textura que ele vai ganhar, porque como o leite em pó, ele é um tipo de engrossante também, então ele vai cozinhar mais rápido do que o brigadeiro branco, certo? Eu posso fazer algumas variações também a nível de sabor. Eu posso conseguir um brigadeiro de maracujá, eu posso conseguir um brigadeiro de pistache, de amarena, frutas vermelhas, que aí a gente faz a utilização da pasta saborizante, tá? Então aqui, esse curso, na verdade, é um curso básico de cupcake, que é os cupcakes que eu trabalho aqui na confeitaria, né? Eu trabalho muito mesmo com o de baunilha, nem tanto com o de chocolate, mas o de chocolate também sai. E eu gosto do brigadeiro branco porque além de você ter essa possibilidade de variações de sabor, você também pode fazer variações de cor, né? E aí, qual é a minha dica aqui pra vocês? Vocês sempre colocar o corante depois que o brigadeiro esfriar, tá? Que ele ganha o ponto, né? E aí tem algumas opções de corante. Vocês podem estar utilizando o corante em pó, aveludado ou em pó. Vocês podem estar utilizando o líquido gel. Eu não recomendo muito aquele que chama de anilina, que é o líquido, porque você vai estar agregando um líquido a mais no seu brigadeiro e ele pode acabar perdendo o ponto. Já que essa cobertura a gente vai utilizar os bicos de confeitar, né? Na apostila também tem, e aqui também tem vídeo mostrando pra vocês alguns bicos que eu mais utilizo aqui. E o que é interessante em relação aos bicos, né? Quando eu comecei, a galera sempre introduz, né, mostra pra gente a utilização de alguns bicos, só que os bicos, eles são pequenos. Então, acaba que os cupcakes não saem tão bonitos assim, né? Então, a minha recomendação são bicos grandes mesmo, né, com a saída grande. E tem a seleção desses bicos que eu mais utilizo na confeitaria pra vocês também na apostila, tá bom? Mas aí, voltando ao lance do nosso brigadeiro. O brigadeiro branco é bom por esses motivos. Porque além de você conseguir uma variação no sabor, utilizando pastas saborizantes ou, enfim, vocês conseguem também mudar a cor dele. Se a festinha for azul, vocês podem colocar azul. Se for amarelo, amarelo. Agora, eu sempre utilizo ele na sua cor branca mesmo. E aí, caso o cliente ele peça, né, a gente onera o valor e faz a coloração. Por que onerar? Primeiro, você está utilizando o corante. Segundo, você vai pintar o seu brigadeiro. Então, isso só servirá, né, basicamente para essa finalidade. Então, você pode acabar perdendo. Tipo, não vai dar para você fazer para outros eventos, entende o que eu quero dizer? Então, a gente onera por conta disso. Mas eu vou mostrar pra vocês as quantidades direitinho pra poder vocês não se perderem tanto, tá bom? Ele começa a sair a fumaça, né? A ficar na lateral, a grudar, tá vendo? Engrossar, ó. E aí a gente tem que acompanhar pra gente não queimar esse brigadeiro, né? E acabar mudando a coloração e ficando com pintinhas de brigadeiro queimado. Então presta bastante atenção. Se você não tem tanta habilidade pra mexer recheio, diminui a potência da chama do fogo. Pra você acompanhar. Agora não diminua muito, porque quanto mais tempo o brigadeiro branco ou qualquer outro brigadeiro fica no fogo, mais ele fica puxento, tá? Isso não é bom pro bico, porque ele fica em um ponto enganoso. E também, no caso do brigadeiro branco, ele escurece. Então presta bastante atenção nisso aí, tá bom? Olha como a textura vai mudando, né? A lateral vai ficando com excesso do creme, a gente tira com a espátula. Continua a mexer, porque ainda não tá pronto. Ó, se eu levantar aqui, ele ainda tá engrossando, mas não está no ponto legal. Se você quiser até fazer o recheio, tá?
o recheio, se você quiser fazer recheio, você pode até considerar esse ponto aqui. Ele vai dar uma engrossadinha, vai ficar super cremoso, tá? Mas tem recheio aqui, que é o nosso recheio de estilo Danette pra vocês, tá? Ó, como já engrossou mais, mas ainda não é o ponto que a gente quer. Mais um pouco. Conferir, ó. A gente chegou ao ponto. É quando eu levanto, pego essa parte, coloco aqui e ele cai assim em blocos e fica em cima, tá vendo? Vou fazer de novo, caso vocês não conseguiram pegar. É um ponto que vai ficar lindo no pico, ó. Ele cai em pedaços, tá vendo? Em blocos e fica ali firme. Aí a gente vem aqui, desliga e a gente continua mexendo. Lembrando que aqui eu não coloquei nada mais, né? Eu poderia colocar um pouco de chocolate branco, os pedacinhos da barra, né? Chocolate puro, para agregar sabor e fazer com que ele fique gourmet. Eu poderia colocar um pouco de leite em pó, ou qualquer outro leite, ou leite em pó ou leite ninho, para deixar ele como brigadeiro branco, tá? E ó, que brigadeiro lindo. Ponto de bico, vai formar, ó, mais uma vez para vocês. Tá vendo? Agora a gente vai pegar aqui e vai despejar na vasilha. Mas tá prontíssimo. Nosso brigadeiro é muito bonito, por sinal. Brigadeiro lindo. Depois de feito isso, tá vendo? A gente vem com um pedaço de saco de rubina e vou descansar para ele esfriar, evitar que caia algum inseto ou poeira e para que ele não crie a película. E tá pronto o nosso brigadeiro branco. Nosso brigadeiro branco, ele já descansou, está frio, frio, frio. Ótimo pra trabalhar já, né? Aí, aqui eu quero mostrar pra vocês o ponto que fica. Ele fica um ponto firme, mas não tão firme, sabe? Tipo, fica firme e consistente, né? Ó, tá vendo? Eu não recomendo a vocês assim, eu errei o ponto, ficou muito firme. O que que eu faço? Eu não vou mentir, assim, quando eu vejo que às vezes eu passo um pouquinho, eu coloco um pingo, mas é um pingo mesmo de creme de leite. Por quê? Porque se você errar, tipo, ele vai ficar mole e vai ser B.O. Então, assim, eu não gosto nem de dizer isso pra vocês, mas como eu sei que vocês são um pouco conscientes, eu tô falando, mas é pingo de creme de leite. Mas aqui, ó, ele tá um ponto firme, tá vendo? Porém, não pesado, muito grosso, tá vendo? Tá cremoso, ó. E firme, pra poder a gente conseguir fazer o twistzinho. Lola, o que é o twistzinho que toda hora você fala? É aquele twistzinho em cima. Eu falo twist porque, tipo, os sorvetes, né? Que faz aquele caracolzinho. Chama de twist, né? Então, eu digo twistzinho. Ou twist. Mas, enfim, esse é o ponto, tá? Que o seu brigadeiro, que é a cobertura, ele precisa ficar, tá? Essa é a nossa cobertura. Lola, eu posso rechear o meu cupcake com a cobertura? Pode, sem problema. Só que, assim, eu gosto do meu recheio bem mais mole do que isso. Entendeu? Pra ficar bem molhadinho mesmo o cupcake. Mas se você quiser rechear com a cobertura, não tem problema. E se você quiser não rechear o cupcake, também não tem problema. Os meus são recheados. Mas se você não quiser rechear, não tem problema, tá bom? Então esse é o nosso brigadeiro branco pra cobertura.